Oi amigos, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês sobre o capacitismo velado. Como a gente já sabe, capacitismo é um termo que foi criado para designar o preconceito contra a pessoa com deficiência. Como a gente tem o racismo, a xenofobia, a homofobia, a gente tem também o capacitismo. Mas como esse é um termo relativamente novo, tem muita gente que ainda não usa, muita gente que ainda não conhece. A mídia também não nos ajuda, ela não dá visibilidade a essa temática. Ela dá muita visibilidade a outras questões, outros grupos minoritários, mas a gente sempre fica um pouco esquecido, né? Se a mídia falasse um pouco mais sobre esse assunto, as pessoas saberiam o que é capacitismo, assim como elas têm uma noção do que é racismo, do que é homofobia, do que é xenofobia, porque a mídia fala o tempo inteiro. Mas hoje eu quero falar sobre um tipo específico de capacitismo, que é o capacitismo velado. É aquele capacitismo que não fica evidente. Não há aquele tipo de discriminação que você consegue provar que aconteceu. Por exemplo, o casal que foi barrado no motel porque o dono ou o recepcionista não queria pessoas com deficiência ali, porque achava que era perigoso, não sei o quê. Isso você tem como provar. As câmeras de segurança vão mostrar. Pode ser que alguém tenha presenciado e queira testemunhar a favor do casal. Mas tem outras formas de preconceito que são um pouco mais subjetivas. E a gente não tem como provar muitas vezes. Esse é o capacitismo velado, escondido. E depois que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a passar por situações que eu não conhecia e não sabia que existiam. Eu acho que isso acontece com todo mundo que tem uma deficiência e que não é vitimista, que não fica levando aquela vidinha, só sentado na cadeira de balanço, ouvindo radinho, só ali recebendo BPC, ou então vivendo do dinheiro dos pais, de pessoas que tentam levar uma vida plena. Pelo menos tentam, né? Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Por exemplo, pessoas que tentam morar sozinhas, pessoas que tentam formar uma família, ou formam mesmo uma família, que tem filhos e cuidam dos seus filhos. Pessoas que tentam levar uma vida, entre aspas, normal, considerada normal. E o que acontece? Eu vou dar o meu exemplo, porque está bem fresquinho na memória, bem recente. Eu estava frequentando um lugar 3 vezes por semana. E nesse lugar tinha uma pessoa que todos os dias fazia tinha algum tipo de atitude capacitista comigo. De que forma? Às vezes a gente tava conversando lá e aí eu falava alguma coisa, porque ontem eu fui arrumar minha mala porque eu vou fazer uma viagem. Aí a pessoa nem esperava eu terminar a frase, ela já dizia, mas a sua mãe te ajudou, né? Sua mãe te ajuda a arrumar a mala, né? Ou seja, sempre tinha um mais. Você arruma a mala, mas tem alguém ali por trás te ajudando, porque não é possível que você, com essa deficiência, arrume sua mala. É como se ela quisesse dizer isso. Você mora só, mas tem uma diarista que vai na sua casa. Como se eu não pudesse, como se o fato de eu ter uma diarista invalidasse a minha conquista de morar só. Sendo que muitas pessoas que não moram sozinhas têm diarista. Casais, famílias enormes que têm diarista. E eu, tendo uma diarista, seria como se estivesse invalidando essa minha conquista. E aí também, às vezes, eu falava de cozinhar. Ontem eu tava fazendo um feijão. Mas a sua mãe. Eu achei que sua mãe que mandava comida pra você. Eu achei que sua mãe que mandava comida e você congelava. Quer dizer, a pessoa sempre já vem com a opinião pronta. Um pré-conceito, que é uma opinião formada antes de saber realmente como é a dinâmica da vida da pessoa. E aí ela ainda tem coragem de externar isso. Mesmo eu falando que eu estava fazendo a comida. É como se a pessoa não conseguisse ter uma conversa sem colocar a deficiência no meio. E eu acho isso péssimo, porque eu acho que a deficiência tem que aparecer quando é necessário. Ela não precisa aparecer o tempo inteiro. É por isso que eu não apoio os movimentos identitários. Eu não apoio. Porque coloca a pessoa como se ela fosse apenas aquilo.
Ah, eu sou apenas pessoa com deficiência, não existe mais nada dentro de mim. E não é assim. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu quero que os meus direitos sejam respeitados, mas eu não quero que isso fique em evidência 24 horas por dia. Eu tenho outras facetas, outros aspectos da minha vida que eu quero que apareçam mais. A deficiência, para nós que temos, é só um detalhe. Para as outras pessoas é que ela é como se fosse a nossa primeira identidade. Mas para nós, no dia a dia, é só um detalhe. Eu não fico pensando na minha deficiência o tempo inteiro. Eu tenho esse canal que eu falo sobre isso aqui no canal, mas no meu dia a dia eu não fico falando sobre isso. Eu não quero falar sobre isso 24 horas. Porque eu tenho outras facetas também. Eu tenho meu lado profissional, eu tenho meu lado social, eu tenho as minhas amizades, tenho meus hobbies, tenho as coisas que eu não gosto de fazer e que eu tenho que fazer. Então são vários aspectos da vida da pessoa que estão além da deficiência. E aí, voltando ao tema do capacitismo velado. Esse tipo de gente que fica colocando mais em tudo é também um tipo de gente negativa, que faz mal para a nossa vida. E foi por isso também que eu optei por não frequentar mais esse lugar. Eu deixei de frequentar, porque eu ia lá em busca de saúde e eu estava ficando aborrecida já. Porque eu não podia ter uma conversa normal de duas pessoas que estão conversando ali normalmente. Ela sempre colocava deficiência no meio. E era sempre em relação às coisas que eu fazia. Eu chegava e dizia, eu vou passar, quando eu chegar em casa eu vou passar um aspirador, porque minha cachorrinha solta muito pelo, não sei o quê. Aí ela vinha com questionamento. Como você sabe que tem pelo? Tipo, não precisa disso, né? Não o tempo inteiro, não todos os dias. Então esse é o tipo de capacitismo mais cruel, porque a gente não tem como provar. Fica difícil você provar que a intenção da pessoa foi capacitista, mas depois que você passa a vida inteira sofrendo com isso, você identifica quando a pessoa está mal intencionada, quando ela quer te diminuir. Você sabe quando a pessoa está sendo apenas ignorante, sem conhecimento, e quando tem ali uma pitada de má intenção, de deboche. A gente sabe. E são muita gente que não é vitimista. Quem é vitimista vê preconceito em tudo. Quem não é, tem essa sensatez de perceber. Não, a pessoa ali só foi meio alienada mesmo, meio ignorante, sem conhecimento. Não, essa outra realmente debochou de mim. A gente sabe. Só que a gente não tem como provar. Porque não é um capacitismo que você coloca as cartas na mesa e fica tudo claro ali. E depende muito da interpretação de cada um. Mas se você é esse tipo de pessoa que fica colocando mais em tudo, tire o mais. Pare de julgar e comece a apenas observar. Observe. Na observação você não faz nenhum juízo de valor. Você não fica pensando, fulano mora só, mas a mãe dele é que cozinha. Você observa. Fulano mora só? Quem é que cozinha? Será que é ele? Você questiona. Você não afirma nada. Você questiona e você observa e você vai ouvindo lá a pessoa falando e vendo que as coisas muitas vezes não são como você imaginou. Às vezes a pessoa é muito mais autônoma, muito mais independente do que você imaginou. Então vamos tirar o mais do nosso vocabulário dentro desse contexto, porque o mais é negativo. O mais é como se você estivesse colocando um obstáculo. Fulano é casado, mas não sei o que, não sei o que. Não, tira esse mais. Ele não faz bem nem pra você e nem pra nós. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like para nos ajudar. E compartilhem esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas, para que elas parem com esses comportamentos, porque às vezes elas fazem isso sem perceber. Então, é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.